Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Barrete. Hoje trazemos um filme que, se fizéssemos jus, seria um bocadinho difícil falar sobre ele, não é? Por ser uma figura tão obscura. Mas, agora fora de brincadeiras, o filme que trazemos hoje é Nobody, filme deste ano, 2021, realizado por Ilya Naishuller e escrito pelo Derek Kolstad. E sobre o que é que fala este filme? Acima de tudo, fala sobre uma personagem que sucessivamente se identifica como ninguém. Mas a trama propriamente dita é, portanto, explotada por um assalto à sua casa, neste caso da nossa personagem, o Hutch, protagonizado pelo o espetacular Bob Odenkirk. Assalto esse que, o que é que faz? O rescaldo do acidente, de certa forma, acende uma raiva dentro da nossa personagem que desencadeia, de certa forma, instintos adormecidos e consegue-os impulsionar a um ponto de, portanto, o filme em si ser toda essa aceitação de que o verdadeiro eu da nossa personagem é um bocadinho perigoso e porventura o mais perigoso de todos, no meio disto tudo. Mas antes de desenvolvermos um bocadinho mais esta ideia, cumprimento os meus camaradas, obviamente, Diogo, Bernardo, muito obrigado Tudo por... bem? Está tudo bem? Tudo bem. Hoje é dia de Oscars, não é verdade? Opa, pois é, quando nós estamos a gravar isto é noite de Oscars e Não, já foi há quando muito isto, tempo, já foi há muito quando, tempo. As pessoas quando já isto quase nem sair se para o lembram ar, de quem ganhou. já saberão, portanto, Quando, os quando isto vencedores. sair, já sabemos E que o as Nomadland surpresas, ganhou, não é? não é? Porque há sempre surpresas. É verdade. Bem, muito bem. E aqui Mas vamos falar é de um filme de ação, não é? Que não é exatamente, trazemos muito, hoje um filme de ação muito comum nos e Oscars. exatamente, portanto, qual é que é? Quem é que eu vou perguntar hoje? Vamos manter aqui. O Bernardo parece que está com bastante vontade de falar. Então vou-te perguntar, Bernardo, qual é que é a tua opinião sobre este Nobody? Este Nobody é um filme interessante, vamos pôr nestes termos. É um filme interessante. É um filme que é Mas é escrito, mais do que isso? e mais do que interessante, é um filme interessante, vá. É um filme interessante. É um filme interessante pelos pontos que eu vou dizer, na minha opinião. Mas acho importante começarmos pelo argumentista, o Derek Kolstad, que é precisamente o argumentista da trilogia do John Wick. E como tal, este filme bebe imenso, imenso do John Wick. A começar logo pela capa. A capa do Nobody tem a protagonista no centro, está rodeado de punhos. Muito E bem é visto. precisamente uma alusão à capa do John Wick, em que ele está rodeado, tem uma aura de armas apontada a ele. Portanto, nós a partir do argumentista e do póster percebemos logo que vamos entrar aqui em território ligeiramente conhecido, não é? Potencialmente altamente derivativo. Só que a questão que se impõe neste género de filmes é: será que é bem executado? Portanto, a história é conhecida. Duvido que traga muitas surpresas em termos de argumento ou de subtexto, mas temos que analisar o facto de como é que a história está. Estruturada. A estrutura é um pouco mais do mesmo, a meu ver. O que podemos analisar aqui e ver se este Nobody é diferenciador ou não nesse sentido é a forma precisamente como a história é executada, apesar da estrutura ser semelhante. E, a meu ver, o filme consegue isso. Consegue uma execução muito boa a partir de vários pontos. Vamos começar, por exemplo, pela falsa expectativa que o filme nos prega logo no primeiro ato, em que pensamos que a personagem
não é assim tão capaz como ela potencialmente se vem a revelar. Perigosamente falando, né? Sim, perigosamente falando. E descobrimos que, de facto, que se calhar esta personagem que tem uma vida mundana, pacata, e que confrontado com o perigo, congela em vez de agir. Onde é que vai haver aqui, que gatilho é que vai ser aqui utilizado para que de facto a história avance para outros patamares? E a E é forma algo como tu... que é expressado muito pela rotina, não é? Que é espelhada no ecrã Sim, muito inicialmente, e sim, também pela sua situação familiar, que não é de todo boa, pelo não, menos aquilo que é espelhado. sim. E eu achei muito interessante logo o pormenor da montagem inicial, porque eu na minha crítica começo por referir que o filme ensina-nos como é que o devemos de ver. Os primeiros minutos são fundamentais para aprendermos o ritmo do filme. E a montagem inicial não deixa margem para dúvidas de que o ritmo vai ser elevado. Não sabemos bem como, nem quando, nem porquê, mas sabemos que o ritmo, a certo ponto, vai elevar. A fasquia vai ser muito elevada. Precisamente por causa dos primeiros instantes onde a montagem é frenética. Só que depois estabiliza e começamos a entrar num mundo, a envolver-nos na personagem como um todo. E acho que é logo um primeiro ato que faz mais do que aquilo que se calhar um filme com uma realização menos aprimorada conseguia fazer. Achas que foi o ato mais bem conseguido do filme todo? Não acho que haja um destaque particular em termos de dados. Acho que flui muito Uhum. bem por outros aspectos que vou referir, como por exemplo o facto de o filme aplicar um princípio dramático que é muito utilizado nos filmes, só que neste filme é mais pronunciado, que é o princípio de Chekhov, Chekhov's gun, a arma de Chekhov, que basicamente reflete que tudo o que entra em cena tem que ser utilizado. Portanto, Uhum. quando nós estamos. Isto é um princípio para retirar estofo da narrativa desnecessário e deixar tudo o que pertence à narrativa tem que ter um propósito. E tu achas que aqui está bem executado e faz sentido isso Muitíssimo, acontecer? muitíssimo, muitíssimo. Quer em termos de lógica, como de diversão. Acho que é um princípio que é interessante porque ao longo do filme vamos percebendo que aquele objeto que parecia inócuo não é assim tão inócuo quanto isso, porque vai ser utilizado mais tarde. Isso aconteceu assim, um exemplo famoso que me recordo foi no Once Upon a Time in Hollywood, com o flamethrower, com o lança-chamas da personagem do Leonardo Claro. DiCaprio, que no início aparece e depois no terceiro ato faz um grande brilharete. E isso aí está o princípio da arma de Chekhov bem Muito bem aplicado. enunciado. E aqui, e aqui há uma sucessão desses princípios. Chega ao ponto de uma lasanha, que é referenciada duas vezes, chegar a ser utilizada para efeitos cómicos no meio de um conflito. Por falar em conflito, a coreografia do filme está muitíssimo bem executada, e aqui é a mão do realizador, do Nye Schuller, que previamente realizou o Hardcore Henry, só que é aquele filme que é todo filmado num ponto de vista, nem POV, do protagonista, e vemos-lo a mexer como se fosse um jogo de ação ou um first person shooter. No entanto, aqui acho que a coreografia é muito bem executada porque nós sentimos de facto o peso da pancada, sentimos já a agressividade, a violência, não é, portanto, nem barata e nem pouco credível, além de que faz uma coisa muito interessante que é colocar-nos ali, fazer com que nos preocupamos com as personagens porque sentimos aquilo que elas estão a sentir, quase psicologicamente falando. E acho que esse efeito que filmes como o Atomic Blonde e mesmo o do John Wick também o fizeram muito bem. Além disso, temos aqui piadas visuais muito interessantes.
há um momento de exposição e esse momento de exposição é congratulado com uma piada visual, que mais tarde podemos falar para não entrar em spoilers, mas esse fator de entretenimento vai surgindo de forma muito natural. E outro momento foi a introdução do antagonista, que para variar é um indivíduo russo implacável, não é? E aqui, lá está, entramos no território dos clichês. Mas estes clichês, eu não lhes posso apontar o dedo quando a execução tem esta categoria, ou pelo menos eu sou benevolente quando a execução é muito boa, não me importa que o cinema de género pratique os seus clichês de uma forma eficiente. E aqui o antagonista é apresentado muito ao estilo de Goodfellas, Tudo Bons Rapazes. Não sei se recordam aquela cena em que uma das personagens entra com uma rapariga, ou duas, não me recordo, por um bar, e nós, naquela cena, que é um plano de sequência, que ele está a entrar no bar, e nós aí percebemos logo a influência que a personagem tem e o poder que ele tem sobre aquelas pessoas, portanto, a sua importância. E aqui isso é espelhado no plano de sequência da personagem a entrar no bar e a cantar, e nós percebemos que é uma pessoa respeitada. E depois o que acontece a seguir retira quaisquer dúvidas que possam existir. Por este conjunto de fatores, e mais que podemos falar mais à frente, eu acho que o filme é bastante bom. Bastante bom. Muito bem. Diogo, vais na mesma linha e indo, com certeza acrescentarás opiniões um bocadinho mais divergentes. Não, estive a ouvir. Ou com Muito uma convergência interessante. diferente. Interessante. Vou numa certa convergência, mas eu devo admitir que deste género, ou deste estilo de filme, é positivo realmente, mas não vejo tanto deslumbramento no que é o desenrolar da narrativa, penso eu. Acho que começa muito bem, mas depois perde um bocado de gás no que é a tal questão, ou do que eu acho fascinante numa história, ou no filme em si, no decorrer de certas cenas, apesar de que realmente tem um fator, desde já tenho de dizer, que é muito importante neste estilo de filmes, que é o entretenimento. E aí, sem dúvida, não posso, de maneira alguma, pôr isso em causa ou até apontar um fator propriamente negativo. Não é? Agora, a forma como se entretém, já se sabe, também tem um bocado a ver com o gosto de cada um. Mas dentro deste estilo de filmes, sem dúvida, bom entretenimento. Disse nada a apontar. Sim. Justifico aqui a minha imagem. Porquê? Porque é o Nobody. Com o Nobody, quando vi o título deste filme que falamos aqui, remete-me logo para o personagem do Dead Man, o filme com o Johnny Depp, do Jim Jarmusch. E o Nobody era um índio que literalmente não tinha nome, mas que, mesmo não tendo nome, é uma personagem com muita importância, não só a nível físico como espiritual, na obra. Aqui, este Nobody é justificado pela tal questão de ser um ex-agente do FBI ou o tal Collector, que era aquela tal última pessoa na linhagem para cobrar, digamos, as dívidas ou qualquer problema que houvesse. Portanto, aqui até é interessante. Mas começo logo a uma das Santinho Bernardo. Obrigado. A associação que tu fizeste logo também foi que me saltou logo à vista na primeira meia hora deste filme, ou premissa, que foi a tal comparação ao John Wick. Sem dúvida alguma, acho que tem muitos traços parecidos com o John Wick, e desde já isso é uma coisa positiva, porque eu gosto muito desse herói, vamos chamar herói, ou pronto, agente especial. Gosto muito do John Wick, acho que foi uma personagem muito bem construída, já tem 3 filmes, vem aí o 4, se não me engano, e ainda bem. E o quinto também. Esperemos, pois, exatamente, e esperemos que não demore muito, porque acho que é delicioso mesmo a nível estético e tudo, acho que é muito bem trabalhado. E este Nobody... E o próprio ator. Sim, também muito carismático. Exatamente. Aqui, devo admitir que não tinha visto muitas obras com... portanto, com este ator, com o Bob Odenkirk, não é? Que faz o tal Soul, não é? Aqui está, exato. Better Call Saul. O Better da série e também no Breaking Bad.
Mas penso que não é por uma má prestação, penso que é um ator que tem um papel bastante positivo, é dinâmico, a tal questão da coreografia, Bernardo, que falaste, na questão das lutas e tudo, também penso que está bastante bem articulado, e a tal questão também que tu mencionaste das coisas, ou o aproveitamento de tudo o que acontece neste filme, não é quase nada deixado ao acaso. Agora, E outra questão, se me permites, que é força. quem vê o Bob no Better Call Saul e quem vê o Bob aqui no Nobody percebe que houve um bom trabalho de ginásio. Sim, há 2 anos, acho eu, que ele referiu numa entrevista. O que, Sim. A preparar-se. Está dinâmico, sem dúvida. Agora, o que eu penso que se passa aqui neste Nobody é que há um bocado de mixed feelings, a meu ver. Há um bocado de mixed feelings porque em certas cenas, ou à medida que o filme vai evoluindo, mesmo tendo alguma qualidade na forma como é retratado certas cenas, principalmente as da ação pura, a nível narrativo em si, eu acho que esses clichês, tu dizes, Bernardo, que até são bem-vindos se forem bem utilizados, digamos assim. Neste caso, eu ponho isso um bocado em causa, sinceramente. Penso que não é uma história assim tão original, digamos assim. Não é de todo, de todo. Não é de todo original, mas a meu ver, mesmo que tenha alguns aspectos bem trabalhados dentro dessa não originalidade, há outros que sinceramente eu penso que são simplesmente irrelevantes. Portanto, não é dizer que são maus, mas pouco acrescentam. E nesse aspecto, eu devo admitir, sendo uma coisa positiva ou não, fazer este exercício, mas era quase impossível não comparar um bocado com o John Wick nesse aspecto. Por ter essa tal ponte, era quase impossível não comparar. E o John Wick penso que consegue realmente acrescentar o quanto chegou esse herói, digamos assim, penso que acrescentou algo ao cinema, e este Nobody é de passagem. É um filme que tu te divertes, vês, mas é um bocado pastilha elástica. É muito pop, ok? Ou é um pop que Certo. não é eterno. Fazendo Sim, aqui esta analogia. eu acho que o facto de ser a mesma pessoa a escrevê-lo, a mesma pessoa que escreveu o John Wick, e acho que há aqui um fator de autoconsciência, de que ele quando está a escrever este filme, tem a plena noção que este filme vai ser comparado até à morte com o John Wick. E então, aqui a questão é, prende-se com o facto dele, aquilo que aplica neste filme, que o John Wick não tem, que é um fator de absurdismo enorme, é um filme que não se leva a sério, este Nobody. Enquanto que o John Wick leva-se a sério e eu gosto disso no John Wick e gosto do facto do Nobody saber que vai ser comparado ao John Wick, não querer saber disso e aplicar outros métodos como o que eu referi, o absurdismo, que é no meio de batalhas altamente irrealistas, colocar música pop dos anos 70 a bombar e sem qualquer tipo de desculpas, é ser Certas indulgente, cenas, a questão, por exemplo, lembro. nessa descoberta e naquilo que está a transmitir à audiência, e o facto dele não querer saber e simplesmente ir à line, acho que lhe confere uma graça e um espírito crítico que continua a prevalecer e acho que pode estar lado a lado com o John Wick no mesmo género de ação. Ainda que eu entenda o que tu estás a dizer, simplesmente acho que o filme contornou bem esse aspecto. E vamos lá ver, eu faço esta associação ao John Wick, mas eu comparo, ou estou aqui a tentar comparar um bocado, por estarmos a discutir durante a visualização do filme. Eu não o associava tanto, eu estava preso ao que era as ações e a história, a narrativa do próprio filme. Agora, isso é bom, conseguiu ser individual para ti. É individual, mas é aquela questão, tu estás a ver, é pelo puro entretenimento. Isso é um bocado, vamos lá ver, uma velocidade furiosa. A velocidade furiosa, tu vês o filme e tu tens muitos planos e muitas sequências que te prendem o olhar, mas tu inconscientemente, ou uma pessoa que leva o cinema um bocado mais a sério, digamos assim, ou explore já outro tipo de cinema, não é? História do cinema, tudo. Tu reparas que aquilo não tem muita qualidade, em muitos casos. Verdade. Mas aí está, no entanto, é entertainment. E eu senti um o bocado filme isso da no Nobody. ação
é um pouco o propósito, não é? Mas tu consegues ter o outro lado. É essa tal questão, Bernardo. É que tu consegues, por exemplo, num John Wick ou num James Bond, não todos, mas estes até mais recentes, penso que melhoraram outra vez. Tu consegues ter essa tal questão bastante sólida do que são, por exemplo, tu falaste tocaste um pormenor nas questões do subtexto, que este filme tem muito pouco. E nesse, por exemplo, um James Bond tem muito mais. E isso enriquece. Portanto, o que eu penso é que o Nobody é um entretenimento bastante leviano. É bom, isso. Mas não posso, ou para mim, hoje em dia, já é impossível também não ter em conta outros aspectos que eu acho muito importantes no cinema ou num filme de ação que eu penso que são capazes de ter e que mesmo que não seja propositado o Nobody não ter isso, é propositado, mas então tenho de mencionar, opá, mas perde um bocado com isso. Lamento. E eu sentia isso no filme. Sim, Eu vi o ao filme, subtexto é fraco. estava a gostar, mas estava também o outro lado do meu cérebro a pensar, epá, mas falta aqui mais alguma coisa, é giro, mas epá, acho que me fiz entender. E é giro muito por culpa do Bob, na minha opinião, do ator e da Também sua é um grande personagem. acrescento. Sem dúvida alguma, mas por exemplo, só pelo que eu queria comentar há bocado, aquilo é um plano que quando o mar, não estou numa cena de tiros, e passam-lhe uma arma, ou no bar, e passam-lhe uma arma assim a voar, e então o plano é durante 2, 3 segundos a arma assim a rodar e ele parar a mão direitinho. Opa, está aqui. É esse cinema Mas absurdo. Isso é tem potencial consciente. para mais. Isso é E na consciente. minha cabeça, Quando... eu vejo assim, opa, não, isto tinha potencial para ser mais interessante e põe-me estas coisas à frente. E para falar na máfia, a máfia russa, diz assim, já é um tema um bocado clichê. Ok, mas pode ser clichê e bem aproveitado à mesma. Aqui é mais ou menos. Tens Eu alturas por acaso, alturas em que é, e depois, epá, parece que perde o interesse. Essa tal questão. Eu penso que o filme, do primeiro ato até o terceiro ato, vindo assim que nós gostamos de fazer, eu acho que o primeiro ato é muito interessante. Levanta coisas muito giras e totalmente a transformação dele, ou quando está a transformação dele, nós depois falamos mais à frente melhor, a personalidade dele revela-se, não é? Percebemos isso, ele muda, digamos, parece com um alter ego, o que ele era. Pronto. E nessa mudança, ainda é interessante o filme, e depois parece que já sabes tudo o que vai acontecer. Nesse aspecto é um bocado previsível. Não é um bocado, é totalmente previsível. Pronto. Totalmente e previsível. tem outra questão que é o motivo narrativo desta história é totalmente forçado, na minha opinião, que é A certa altura mas vamos aqui desenvolver um bocadinho isto, e eu agora, se calhar dando um bocadinho mais a minha opinião, sim, força. eu sinceramente acho que uma das coisas boas deste filme, muito sinceramente, é ser mais sério do que filmes do género. E eu já vou explicar, atenção. O que eu acho que este filme peca, o que peca neste filme é a sua narrativa. Porque eu até acho que este filme não é assim tão pop quanto isso. Não acho que seja um filme que esteja que se perca portanto, a sua seriedade para entreter, como por exemplo Velocidade Furiosa ou outro tipo de filmes que têm por base o entretenimento e que perdem, como estavas a dizer, Diogo, a sua credibilidade, digamos assim, cinematográfica. Eu até nem acho que este Nobody tenha isso como uma das suas falhas. Eu acho, sinceramente, é que, como o Bernardo disse muito bem, o subtexto é fraquíssimo, é praticamente nulo, na minha opinião, e acho que é precisamente aí que o filme peca, porque eu até acho que aqui, no Nobody, com uma narrativa mais envolvente e não forçada, em termos de motivo narrativo, em termos de envolvência narrativa, até acho que se conseguiria construir algo mesmo muito interessante. Porque, se nós formos a ver bem, o primeiro ato é muito interessante, mas o motivo narrativo só aparece em segundo ato. Ou seja, aquele primeiro ato é só o conhecimento da personagem. E se nós formos a ver bem, isso foi a parte mais interessante de todo o filme. Eu concordo em pleno contigo, Diogo, porque eu acho que a segunda parte, a parte em que ele tem que ter o confronto com o russo da máfia, até acho que não tem sal. É uma coisa muito previsível, muito, a meu ver, forçada. E eu acho que o filme consegue ser interessante, realmente interessante, quando não parece ter um objetivo definido. E é esse ponto que eu quero frisar aqui. Dando talvez um bocadinho mais o meu parecer, acho que a interpretação é minimamente meritória, acho que está um papel que lhe assenta bem,
sinceramente. Acho que foi bem preparado e foi uma escolha interessante. Acho que é um ator extremamente carismático e acho que o filme bebe muito disso. Agora, a tal questão, também frisar que achei muito interessante a participação do ator que faz do pai da nossa personagem principal, que me fez recordar muito, com muita saudade, tanto, não, o Back to the Future. Christopher Pois, Lloyd. tá bem. Sim. Exato. E Que é uma personagem hilariante. hilariante. É mais uma prova do quão absurdo o filme está a ser e do quão entertaining e do quão ele está a ganhar precisamente por isso. Por saber Sem que é um dúvida. filme que não se está a levar a sério e está a conseguir entreter e vender o seu peixe precisamente por causa disso. Totalmente de acordo, mas o meu ponto aqui é: faz isso através do carisma das personagens e não através da sua narrativa. Faz isso Na também. minha opinião. Sabes que as personagens fazem o que fazem porque está escrito no papel que é assim que eles devem fazer. Mas e o que motiva essa narrativa? O que motiva? O que motiva Eu acho essa... que o motivo narrativo é extremamente forçado. É um Percebes? conflito que É ele básico. entra nesse conflito e ele tem a experiência no ramo e sabe que já não se consegue livrar. A partir do momento em que há um punhado de mortes, é um rastilho que não acaba. Então Mas, por ele é quase exemplo, forçado a voltar à sua vida antiga. antes de ser mostrado no ecrã o nosso chefe da máfia russo, eu acho que o filme estava a ter uma envolvência muito, muito sui generis, que era, Estava a não ser um temos aqui drama um objetivo familiar definido. apenas. O que é, Bernardo? Estava a ser um drama familiar apenas. Ainda não Sim, tinhas entrado na parte do género da ação. Mas o mas suspense existia. eu acho que esse equilíbrio entre o drama familiar e tu tens, por exemplo, não quero entrar aqui em spoiler, mas a primeira cena mais violenta do filme, em que ele demonstra um ponto, digamos assim, acho que nesse filme, o ponto do filme, que se calhar não era nenhum, digamos assim, é que estava a ser verdadeiramente interessante e equilibrado. Eu acho que a partir daí o filme se torna muito straightforward e como é que eu ia dizer? Não se consegue reinventar a partir daí, na minha modesta opinião. Ele não quer sequer reinventar-se. A questão é que ele não tem essa pretensão A de personagem querer não, mas acho que o filme reinventar-se. deveria. Não, mas lá está. Nem todos os filmes têm que ser altamente originais porque existe uma coisa que se chama execução. Tu tens princípios do género e esses princípios do género são o ADN de qualquer género e a questão é como é que a realização, em conjunto com as questões técnicas e com o argumento, conseguem aplicar esse ADN não de uma forma reconfigurada. Pode ser, e o cinema bebe muito disso, da reconfiguração de fórmulas para introduzir ou novos ingredientes ou novas perspectivas. No entanto, há lugar e espaço, a meu ver, para uma repetição de uma fórmula que está bem executada, bem feita, e acho que devemos condenar os filmes por fazerem isso, mas só até um certo ponto, porque É, caso é ao contrário, nível da narrativa. Em termos de execução, eu pronto, concordo contigo. a questão é o quão dispostos estamos nós a aceitar que o filme não se quer reinventar e que não o devemos criticar em excesso por causa disso, na minha ótica. Agora, acho perfeitamente aceitável que Sim. alguém esteja a ver este filme e diga assim: eu já vi isto antes. Pois já viste isto antes, sim senhor. Ainda bem que já viste isto antes, que é sinal que consumiste o outro filme que por acaso também era bom, que é o caso do Mas, John Wick. No entanto, este também, e a meu ver eu dou já a nota, é 3 ok, estrelas ok. em 4, acho que o filme consegue, não abrindo horizontes, consegue um pano em que o horizonte é muito bom. Não o Tudo abre, bem. mas está lá. Mas, ó Está Bernardo, lá eu e é indo muito bom. mesmo de encontro ao que tu estás a dizer, e até concordo, que eu até acho que esse argumento Vais de eu de já vi encontro isso ou ao antes. encontro? Hã? Tu vais de encontro ou ao encontro? Em termos de opinião, acho que vou ao encontro, se calhar, Ok. não? Peço desculpa por este lapso. O que eu estava a dizer, eu até concordo contigo porque eu acho que aquele argumento de eu já vi isto antes, e eu pergunto, e o que é que tem? Não é? Porque isso não é argumento per si. Agora, o que eu acho é que dentro de todo
eu vou-te chamar limitação, mas não é para ser depreciativo. Toda a limitação que o filme tem, que é propositada, acho que o filme podia ter tido uma profundidade muito maior. Ok. Podia ter sido na mesma restrito, digamos assim, mas ter explorado muito mais narrativamente o filme. Percebes? E eu acho que o filme, imagina, é o que tu dizes, o que está preparado executa muito bem, mas eu acho que poderia ter muito mais sumo. Percebes? Nem estou a O sumo dizer. nestes filmes são a coreografia E o das entretenimento. lutas, é o entretenimento, é a interpretação física, mais física até do que psicológica dos atores, é o quão inventivo consegue ser cinematograficamente, e eu acho que consegue a partir das piadas visuais. Podemos referir a algumas mais à frente, a partir das evocações que faz do cinema mais antigo, como é o caso de Goodfellas na entrada do antagonista, que a meu ver é uma cópia, mas é bastante eficaz para tu conheceres o poder que aquela personagem tem no seio onde está a entrar. E são estes pormenores que, executados numa outra narrativa, estando bem feitos, estando bem aplicados, eu não consigo ser muito severo para com eles, Uhum. apesar de não serem novos. Claro, claro, claro. Mas sim, o subtexto não é pouco ou nenhum. Imagina, e eu acho, só mesmo para imortalizar, e já deixo o Diogo dar a sua nota, eu acho que, e também para complementar se quiser, eu acho que o filme, ou pelo menos a minha experiência foi de muita desconfiança quando portanto, há entrada em segundo ato e quando a história muda completamente de figura quando aparece a personagem, que é o vilão, digamos assim, a par da nossa personagem principal, que se pode chamar anti-herói, digamos assim, também. Eu olhei com desconfiança porque achei forçado, achei não é criativo no motivo narrativo e até nem tinha que o ser durante o filme, mas eu acho que pelo menos o motivo narrativo neste tipo de histórias tem que ser forte e, e mais poderoso para agarrar o espectador. E em mim isso não aconteceu. Ok. E eu, Foi o que vocês já tiveram a discutir e o que eu penso de uma forma assim mais resumida ou por pontos é que mesmo estando bem executado esses pontos que tu falaste, Bernardo, ou do que é a finalidade deste tipo de filmes, não é? Sendo propositado haver algumas falhas e outras coisas correrem de uma certa forma ou haver uma certa fórmula para as coisas serem assim, essas sequências, para mim, a meu ver, do cinema que já vi, não impede, mesmo tendo uma certa finalidade, nunca impede de haver um bocado de sentimento ou está a ter as partes mais dramáticas que se interliguem ou que façam mais sentido no todo da história, e neste Nobody isso quase não existe, sinceramente. Ou pelo menos eu não consegui captar isso. Não sei se o erro é meu ou não. Agora, resumo um bocado com a expressão do Tiago, quer dizer, é um bocado sem sal. E não tinha que ser, para mim essa a questão é que não tinha que ser para uma coisa estar bem feita, foi os pontos que tu mencionaste bem, e eu também penso que há muita coisa bem feita aqui, mas acho que uma coisa não tem que impedir a outra. Ou é essa a minha exigência para com este tipo de filmes. Ou pelo menos agora é. Se calhar antigamente não era. Pronto. É o meu ponto de vista, é a minha maneira de ver aqui o espectro ou de analisar esta obra. Vou ser sincero, partindo para a nota, não estou tão otimista quanto tu, mas mas também não muito mais pessimista, né? não, eu estou indeciso entre as 2 estrelas ou as 2 estrelas e meia, porque realmente não posso deixar de enaltecer essa questão que disse já na minha primeira intervenção. Vi o filme do início ao fim sem apanhar seca, digamos assim, portanto não é um filme em que tu perguntas, é chato. Não, não é. Aí está, tem esse fator de entretenimento, depois tens aqui um triggers, portanto até foi bom ouvir, Bernardo, uma opinião mais abrangente das coisas, e se calhar também reconheço, ou sou obrigado também a reconhecer certos pormenores que às vezes nos podem escapar, e só depois aqui em discussão, realmente lembrando-nos deles, e também é justo enaltecer isso. E talvez por eu querer ser um bocado mais otimista no que é o incentivo das pessoas, ou quem nos ouve, ou quem nos vê, a ver os filmes,
para tirar as suas conclusões. Também penso que não é descabido dar as 2,5 estrelas, então. Pronto, pronto, aí está. Eu se calhar já não valorizo tanto hoje em dia. Há coisas que realmente correram muito bem neste filme. Apesar de, pelo meio, começar pelas coisas do essas tais coreografias, eu penso que há coisas que já são um bocado absurdas. Opa, para mim é só absurdo. É entretenimento barato. É barato. Não é barato. Certas não é coisas barato. é barato. Acho Tem que não é certas cenas barato. que é entretenimento barato. E depois eu digo quais são a seguir. É desavergonhado. É barato. Há coisas que para mim é barato. Não é barato. É desavergonhado e, neste filme, a meu ver, consciente. Completamente consciente. Está bem, pode ser consciente. Pode ser consciente. A ver por aí, discussões que eu tinha com um amigo meu, e ele se tivesse também de ver este podcast de vez em quando, o Steven Seagal também tem coisas em que ele era um gajo realmente espetacular, e depois eram coisas que eram propositadas serem más, pá, não deixavam de ser más. São más e ponto. Diogo, mas por exemplo, dentro do tom do filme. Não chega a ser consciente. Consciente dentro do tom, dentro da tonalidade da absurdez do filme. Bernardo, compreendo, mas a questão é que eu penso que o Nobody não tinha necessidade para isso. É que eu vejo outros pontos do filme em que havia potencial para ser algo um bocado mais intenso, místico é relativo, mas se calhar sim, a expressão certa místico, porque a questão do sentimento é deixada quase sempre de lado, ou esse lado mais dramático, sério, é deixado desde o início. Propositadamente. No início, mas nada não se desenvolve dramaticamente. Não é esse o alvo do filme. Não é ser dramaticamente impactante. Mas não é ter uma história incrível. É oferecer uma ação sólida. Mas uma boa ação entretenimento sólido. Bernardo, está bem, mas uma boa ação sólida precisa de bons motivos narrativos. E o filme não chega a tê-los. É essa a questão. O motivo narrativo do filme é fraco. Aqui o meu ponto. Eu penso que o motivo narrativo do filme é fraco. Resumindo isto, é mais fraco do que o esplendor que consegue apresentar e qualidade no que é ação e entretenimento. Sem dúvida. O que eu defendo é que, até acaba por ser um bocado frustrante, o Nobody tinha potencial para ser um filme mais ambicioso. Pronto, bastava ter um motivo narrativo melhor. Ponto. 2,5 estrelas, também para eu dava-lhe 3 estrelas se tivesse um motivo narrativo melhor. Pronto. Tiago, então dá a tua nota e diz 2 estrelas e meia em 4. E depois passamos para os spoilers. 2 estrelas e meia em 4 e é muito o que o Diogo disse. E acho que bastava o motivo narrativo ser mais forte para me agarrar, para eu depois furir melhor o resto da história, o segundo e terceiro ato. Acho que é muito isso. Eu olhava... Eu até vou mais... vou mais na linha do Bernardo, no sentido em que eu acho que as cenas de luta não são assim tão entretenimento barato como eu acho que tu estás a querer evidenciar, Diogo. Certas, não. Algumas são excelentes. Sim. Mas eu não senti. Por serem tão boas, não senti isso. Eu senti que algumas partes, por serem tão boas, principalmente quando envolve armas, eu acho que está um bocado disparatado. Algumas. Outras está super giro. Mas imagina, eu cheguei ao final do filme. Claro. Eu cheguei ao final do filme e não senti que era na medida certa, muito sinceramente. Agora, faço este desconto de meia estrela pelo motivo narrativo. Okay. Porque eu acho que até o filme executa bem aquilo a que está predisposto e o que está escrito, né? Sim, Bernardo, estamos nesta discussão, mas é só uma diferença de meia estrela, meu caro. Eu sei, mas isto é uma discussão que pode ser alargada ao próprio cinema de ação, que é o quão... Sim. Como é que analisamos a competência do cinema de ação. E tu evocas aí, por exemplo, o James Bond. E o James Bond tem uma componente de mistério e de furtividade, ou seja, de espionagem, que este Nobody nem sequer tem a pretensão de o fazer. Verdade. Portanto, isto é mais, como o Tiago disse, straightforward, mais puro e duro. É escapismo puro e duro. E nessa medida do escapismo puro e duro, tens uma escala. Não podes analisar um filme que tem esse objetivo na mesma medida que analisas o Nomadland. Pronto. Claro. É como olhares para o Nomadland e dizeres falta-lhe ação, falta-lhe cenas de ação. Falaste do Nomadland, Bernardo? Foi o filme que ganhou o Oscar de melhor filme. Foi o filme que já ganhou. Agora. Como é que sabes disso, Bernardo? Sou vidente, olha lá o quê. É como olhares para o Nomadland e dizeres falta pancada, saiu pouco sangue. Pronto.
Eu neste filme, eu sei que vocês não estão a chegar a esse extremo do ridículo. Às vezes faço comparações pelo ridículo. Não, acho piada o que estás a dizer, sinceramente. Mas é uma discussão gira, mais larga do que o próprio filme. Mas para mim, satisfez-me, tendo em conta aquilo que eu pretendia do filme. Pronto, foi nesse aspecto. Acho que tem pontos fracos. 2,5 que eu estou a dar satisfaz. Satisfaz, em escala, mas a mim satisfez-me, foi um prato cheio. Foi um prato cheio para mim, em termos de cinema de ação. Cheio, mas foi bom, foi um prato cheio, tive ali a sobremesa, porque tem floreados. Okay. Este filme tem floreados em termos de cinema de ação, que eu reconheço-lhes bastante competência. Acho que, e eu tenho estado atento aos filmes de ação que têm aprimorado pelos planos de sequência e planos muito intensos, onde a fisicalidade é muito dura e brutal, não tem tanta montagem associada. E acho que este filme está perfeitamente taco a taco. Eu gostei mais de um filme como Atomic Blonde. Pronto, acho que tem ali mais sumo e estilisticamente é mais aprimorado. No entanto, o cenário histórico e tudo aí é riquíssimo. Sim, boa referência que deste agora. Sim, o Nobody está abaixo, mas não deixa de ser para mim uma ótima experiência. Já vamos com 41 minutos. Isto vai ter que ser só o último toque, só uma frase que tocaste na parte física, e é essa questão. Quando entram as armas, penso que houve alturas com as armas que aquilo ficou um bocado disparatado. Porquê? Porque fisicamente, essas coisas que tu falas, mesmo dentro da casa e tudo, falamos a seguir, estão muito boas, estão excelentes. Estão excelentes. Só mesmo para concluir, e como eu gosto sempre de fazer aqui umas metáforas culinárias, digamos assim, e como já se falou em sala, eu acho que a grande diferença aqui é muito simples, Diogo. Eu acho que nós estivemos o filme todo à procura de sal, e na verdade o que ele tinha para oferecer era açúcar, e eu acho que o Bernardo desde o início estava à procura de açúcar e conseguiu, como ele disse, na sobremesa recolher o que nós não conseguimos. Talvez. Portanto, acho que a diferença é aí. Mas o que não há diferença, né, é que o Barreto está em todo lado. Anchor, YouTube, Spotify, Google Podcast. Vai estando, não é? Pois, eu não queria estar aqui já passou 2 semanas do sucedido quando as pessoas estiverem a ouvir isto, mas infelizmente, e eu passo aqui também, então, antes de passar para a segunda parte a explicar, o Instagram simplesmente desapareceu. Fechei sessão, porque às vezes é normal uma pessoa fechar uma sessão nas contas e entra de novo. O problema é que quando vai entrar de novo simplesmente já não existia. E como é que eu ia te explicar isto? Não sei, não sou versado nas tecnologias, o resto está tudo normal. A verdade é que mesmo que não desse para entrar no Instagram por uma razão escrita qualquer ou um problema de palavra passe, o Instagram estaria sempre disponível e ativo na rede social. A questão é que simplesmente não está. O Barreto, se procurarem, já nem o encontram, desapareceu. Não encontro explicação, já pedi informações, ainda não obtive resposta, mas pronto, basicamente, retomando ao que tu já estava a dizer, nós estamos em todo lado, menos no Instagram. Mas pronto. Até lá já pode ser que o problema esteja resolvido. Mas é como eu estava só aqui para imortalizar a problemática, como eu estava aqui a falar com o Bernardo em off, muito provavelmente foi um erro da própria plataforma, que acho que até é recorrente às vezes em algumas páginas elas simplesmente deixarem de ter atividade, e portanto vamos ver se vamos ter um desfecho feliz nesse sentido. Desfecho tem também os nossos subscritores do Patreon que permitem que nós consigamos, contra todas as contrariedades, prosseguir no nosso trabalho e desenvolvimento intelectual. E por isso agradecemos e subscrevam o canal do Barreto, sigam-nos nas redes sociais possíveis e comentem e deem as vossas opiniões e é isso. E pronto, penso que já vimos. Até já. Bem, estamos de volta, agora em território aberto. Penso que a conversa poderá ser apimentada. Falou sem sal, em açúcar, vamos agora falar um bocadinho de pimenta. Exato. Vou aqui passar a palavra primeiro ao Diogo, se ele quiser, e só se quiser, destacar cenas, e como tu foste um bocadinho mais crítico quanto a algumas cenas, gostaria que destacasses algumas cenas em que tu achasses Olha, perdão, que não foi tão bem conseguido e que retirou algum mérito.
ao Pois, filme. mas eu como vou um todo. começar com uma que eu penso que é muito importante, que é Ok. muito bem conseguida. Vou começar pelo Uhum. positivo, que é a cena do autocarro, que é quando tudo muda. É muito importante essa questão do que é o lado pessoal do nosso personagem principal, mas também indo ao encontro do que eu reconheço e que o Bernardo destacou, essa tal questão do físico e da própria sequência de planos feita dentro do autocarro. Portanto, também temos que ver no que é a questão do gravar num certo espaço. Realmente está muito, muito boa. As questões de luta, quando há o impacto, portanto, os murros, quando eles fazem as placagens uns aos outros, ou mesmo quando tens a questão da faca e tudo. Penso que está muito envolvente. Um bocado a imagem também do que se consegue na gravação, por exemplo, do John Wick, inevitável comparação. Mas está muito interessante e tem esse tal significado no que é o resto depois da história. Portanto, aí destaco esta cena, obviamente pela positiva, como perceberam. Agora, respondendo à tua pergunta mais direta, o que eu penso que não foi tão positivo é quando entra muita artilharia à baila. Pesada. Que a ver por aí, não penso que acaba por não fazer assim tanto sentido, ou se o filme tinha esta vertente positiva de conseguir dar essa dinâmica toda física, não há necessidade de depois ter certas cenas onde é as armas que fazem a diferença, e essas tais sequências são, diria, algo banais, no que é um bocado o nosso herói transformar-se num Schwarzenegger no Commando, numa certa situação, ou certa altura, que aí está, é um entretenimento muito interessante. Digo desde já que adoro o Commando, eu acho que é um filme muito bom, apesar de ter uma falhita ou outra, mas é um filme muito bom. Mas aí está, não havia necessidade. Não havia necessidade para isso. E outra cena cómica, aqui um apontamento, uma coisa mais rebuscada, mas que eu achei um bocado também idiota, é quando o pai dele dá um tiro quando entram no quarto. Ele está naquele hospício, digamos assim. Não, é um lar. É um lar, É um pronto. lar. Hospício? É diferente. Calma, um Epá, hospício. Acho que é um lar. aquilo tem. É um lar, é. É um lar. Enfermaria, sim, pronto, mas é um lar um bocado aprimorado. Um bocado como Mas aquele tu filme, achaste. o filme que nós falamos O há I pouco Care a tempo. Lot. I Care a Vai, Lot, Carol. exatamente. Esse tipo de Hum, instituição. mas Achei isso assim achaste um bocado rebocado? idiota. É para assim justificar o barulho de uma shotgun com você está a ver a televisão muito alto e ele Mas, vê de um mas plano isso ele está de é. costas. Quer dizer, não há sangue, não há ele com dois Porque ele. gajos, um gajo no morto e outro a tapar-lhe a boca, não é o velhote a tapar-lhe a boca. Ele é veterano, pá. Ele percebe o que está a É fazer. veterano, opa, tem Por estilo. acaso Vamos lá ver uma não, coisa. Acho que é não uma química senti. interessante entre pai e filho. Acho que Sim. o que se constrói ali, ou quando ele vai ao quarto do pai para ir buscar, digamos, o material old school, não é? Os seus verdadeiros itens, não é? Material de combate. É giro ver isso, mesmo depois o que acontece para a frente. Pá, depois essa questão do pai se juntar também naquele tiroteio final é engraçado, mas também acho que é uma coisa um É bocado. engraçado. Epá, acho que é Pois um é, bocado. mas ó Diogo, é E essa cena, propositado. essa cena no lar, opa, não há necessidade. É o que volto a Ah, dizer. Não sim, não vá. foi divertido. Ó Diogo, não é Opa, divertido. mas Eu é acho que foi. estúpido. Aí está. Mas, mas o Mas filme, é estúpido que ver. todo o filme é É um estúpido. bocado. Todo o filme é Não, estúpido. a questão é que. Mas a questão é essa desde. Estamos a falar da primeira parte. O filme não é estúpido. O filme consegue. Porque, ó O ó, John Diogo, Wick eu não acho estúpido. E este Diogo, filme então, estava aí por um repara caminho que só. não era estúpido, era construtivo. À Diogo, sua vamos maneira só. construtivo. Por E favor, deixou de vais-me ser. deixar dizer isto. Porque é assim, eu reconheço, mas repara. Há aqui uma. Nós sabemos no John Wick desde o início que o tipo é macabro. O tipo É. o tipo vai Vai dar conta do incendiar meio recado. mundo porque lhe mataram o cão. E aqui a questão da coleira também, por exemplo, do gato. Pronto, há aqui estas. O Nobody brinca com as tuas expectativas, porque tu sabes que tu sabes que vais ver um filme de ação, mas a primeira metade quase toda do filme, vá, ato e meio do filme, o tom diverge. O tom é mais familiar, mais para te Sem dúvida. colocares nos pés da personagem. E eu acho que resulta muito bem. Resulta muito bem. Mas aí ainda não estamos. O filme Em ainda não pleno se filme. revelou. Pois. O filme ainda não se revelou. O filme aí ainda só te está a No aquecer. casulo.
só te está a aquecer. Sim. Quando o filme explode para territórios, como tu estás a dizer repetidamente, eu também, absurdos. Mas tu não podias esperar isso de uma primeira parte, porque a identidade o filme é a identidade do protagonista. E a identidade do protagonista no início é uma. E até brinca com as tuas expectativas ao pensares que ele não é capaz de fazer o que depois se revela. E aliás, eu espero que na segunda parte, portanto, na sequela, que isto fique como o meu cenário aqui atrás, que o senhor vai dar conta disto tudo, vai arrebentar tudo. Porquê? Estás Mas tu na convencido primeira que parte, vai claro haver que sim, uma. claro que sim. Na primeira parte não podia haver esta dinâmica, era tudo muito mais terra a terra. Claro que depois o filme entra em território completamente absurdo, mas é esse o ponto. É esse o ponto. Primeiro ato e meio, drama. Drama, construção da personagem, construção da Drama. dinâmica familiar, drama pessoal. Pronto. Pronto. Sim. Estás a Não te caíste da interagir, primeira parte, Diogo. estás a interagir com a personagem de uma forma muito dinâmica e didática por causa da montagem e a forma como o filme está a comunicar os seus interesses. Rotina, aproximação Sua do que é uma rotina. pessoa normal. Exatamente. Aspectos interessantes, não te faz logo Aspectos no interessantes. início um gajo fora do normal em tudo, Exatamente, não. exatamente. E depois, quando tu reconheces que isso era tudo uma farsa, Sim. aí o filme muda, também ele próprio acompanha, em termos de tom, a mudança do protagonista. Também se torna todo ele muito mais abusado, todo ele muito mais despreocupado, todo ele muito mais ousado. E eu acho que essa mudança de tom, de ritmo e de experiência visual, o filme comunica de uma forma que tu refletes no final que sim é absurda, porque é um crescendo de um primeiro ato que começou com os pés muito na terra. E quando acaba, já estás noutra dimensão. E acho que há um crescendo. O filme faz isso. Começa de baixo e chega até ao topo da quase que parvoíce, não é? Com a arma a voar, ele a apanhar a arma. Opa, E eu pronto, acho que essa eu não acho que isso seja uma sequência. coisa tão positiva, Bernardo. Lá está. Eu acho que. Vamos agora, nem estamos a discutir se é positivo ou não. É lógica. No mundo do filme, tem lógica que isso aconteça assim. Um primeiro ato mais calmo, mais sereno. Tu não sabes o que é que aí vem. Mas depois, quando descobres o que é que aí vem, não há grandes novidades. Mas resta perceber se de facto entretém, se é divertido, se é. O absurdo também é pela escolha das músicas, que muitas vezes entram em dissonância com o Sim. que se está a passar na ação. E tu só estás We'll sentado a Never ouvir Walk aquilo. Alone. Foi We'll Never tocado. Walk Alone. Foi só incrível. É incrível, é incrível no ponto de vista de escapismo. Não é arte elevada. Mas nem todos os filmes têm como objetivo ser arte elevada. Exatamente, mas aí está, e eu continuo a reconhecer esse aspecto mais entertainment do filme e penso que o consegue bem. Agora aí está o meu apontamento é que eu penso que mesmo assim, havendo esse entretenimento dentro de como o filme o quis representar no grande ecrã, há certas coisas que eu penso que eram desnecessárias. Pronto. Entendes? Acho que era preferível uma coisa ou outra não entrar tão no assunto, não se elevar tanto nesse aspecto e tentar ir buscar um bocado, se calhar, mais desse tal lado dramático ou de subtexto, ou um trigger, ou apostar ali num trigger com outra, por exemplo, outra máfia qualquer a mais um vilão ou dois, a se calhar lutarem pelo mediatismo do filme, percebes? Se calhar aí criar um bocado mais de confusão de história, não é? Para te obrigar, se calhar, a ficar um bocado mais confuso ou pensar mais um bocado, Eu nisso acompanhado por essa concordo. tal boa ação ou entretenimento que o filme já o tinha e bem, mas pronto, não ter que o elevar também a um patamar que, a meu ver, um bocadinho desnecessário. Pronto, é isso. É assim, É depois de isso. uma Até temporada, porque, força. Bernardo, só uma questão, que é a parte da máfia russa, aí, vamos lá ver, a forma como ele lida com eles é previsível do início ao fim. Correto. Aquela cena no clube até é engraçada, acho muito engraçado aquilo. Na primeira, não é? E ele depois até mata um dos sócios daquela empresa. Acho isso interessante, engraçado, essa dinâmica, essa tal violência, ao lado físico, estar sempre presente no filme. Mas depois é previsível demais como tudo evolui.
mesmo os próprios confrontos que ele tem, que é a tal questão da evolução dos números. Ele luta contra um, depois já são 3, depois é 5, depois já são 10 ou 12 ou E 20. depois tem Faz outra parte. coisa, Diogo. Isso é Aí está, mais Depois tem um dos outra coisa. clichês. Falas. Que eu acho que poderia ter sido um bocadinho melhor explorado, e neste aspecto até acho vou mais de encontro ao Diogo, que eu acho que nós nunca sentimos verdadeiramente a nossa personagem principal em desvantagem numa situação. E eu acho que deveria ter sido espelhado um bocadinho, só um bocadinho, a personagem estar em perigo. E ela nunca está. O homem leva porrada e não é Deixa-me- pouca. E nós Mas- sentimos bem o seu... Não Mas é... Ele Mas estás sofre, sempre quando ele leva pancada, no tu autocarro. sentes, por exemplo, no autocarro, tu sentes que ele está ali em sofrimento, que ele está ali Sim. um pouco enferrujado. Mas E, depois, e claro e que... a partir do segundo ato? Eu não noto muito isso, Pois, sinceramente. é só o ele ponto que é- deixa-me dar. Que aí está, Força. o John Wick, no início ao fim do filme, tu sentes mais isso, essa tal desvantagem, e que a grande arma do filme é os desfechos dessas situações em que ele em desvantagem consegue ou não sair por cima, ou sair por cima até mesmo que não seja pelo confronto físico. Aí está uma boa mística para o que é um bom filme de ação, não é? Ou a ação, mesmo não tendo tanta ação, consegue ser mais estimulante às vezes, comparativamente com esses desfechos, essas situações que são colocadas ou construídas, consegue ser uma ação mais rica, a meu ver, do que levar-se a esse exagero de movimento. Ok? Ou situações um bocado mais de 1 para 15 ou 3 para 20. O que o Faço-me John entender. Wick tem é a criação de um mundo. Tens a Continental, tens toda uma mística diferente, porque Há mais aquilo é trabalho. está desenvolvido de outra forma. Uhum. Coloca o ênfase noutros aspectos. Mas, por exemplo, não é tão engraçado como o Nobody. As piadas, por exemplo, e a forma como, por exemplo, o filme Isso também é verdade. expressa a sua exposição, porque a personagem principal é muito misteriosa quanto ao seu passado. E as poucas vezes em que ele está literalmente a contar o que se passou, que não se deve fazer em qualquer filme, é a tal questão de... Ouviste, Nolan? Ouviste? Ouviste? Pois. É aquela questão do filme ser um medium visual e não falado. E este filme, quando se obriga a si próprio a falar, compensa-nos com uma piada. Como é o caso quando ele está a falar para a pessoa e já a pessoa ensanguentada, quando há um corte para a pessoa morreu, a pessoa não ouviu o que ele disse. Ou seja, é a exposição, aquilo que eu lhe chamo de exposição inteligente, que é uma exposição que de facto acontece, mas depois quando nos recompensa com uma graça, nós ficamos mais tranquilizados. Não estamos simplesmente sentados à conversa e a perceber a história, como o Nolan faz no Inception, quando está a explicar, por exemplo, os sonhos à única personagem feminina, lá o que é que o rei do filme tem, ainda que o Inception seja excelente. A única Sim, mas personagem olha, feminina, que agora já não é, né? A única, pronto, não é a Deram- única, tens a Marion Cotillard, sim. Tocaram no ponto do Nolan e eu até assimilei logo, falaste no Inception, mas eu assimilei logo ao Memento, que consegue esse exercício muito bem, que é a Um parte momento nesse falada, aspecto. claro que é muito específica, a forma como a São história é contada ou dinâmicas. passada, uma dinâmica Sim, diferente, mas dentro disso, o Memento é um exemplo muito, muito bom do que é a componente do que é a fala, não é? O texto Sem dúvida. Sem e a dúvida. imagem, essa componente gráfica de contar a história através de imagens. Articula Sim. muito, muito bem. Portanto, o que tu Sim, acabaste de concordo dizer, em pleno. articula muito bem. Esse é um exemplo, pronto, positivo de enaltecer. Sim, lá está. E aquilo que se calhar o John Wick tem mais em world building, na construção do seu universo cinematográfico, o Nobody tem em graça, em não se levar a sério. E eu acho que isso dá-lhe um certo charme. Eu Como concordo. é- Eu concordo. é que quis levar o filme muito a sério, não foi? Se calhar. Não, é que reparem uma coisa. Nós escolhemos este filme, até fui eu que escolhi este filme para vermos, ainda não o tinha visto Sim. ao acaso, porque nós estamos a sair de uma temporada de premiações, né, de Oscars. Estamos aqui a levar com filmes sérios de uma ponta à outra. High E stakes. já estamos quase que programados para ir ali ao mínimo detalhe, à substância, ao substrato, a ir ao fundo da questão. Este Verdade. filme não tem sequer fundo da questão. E claro que se calhar é um pouco dissonante para nós, depois de ver Sound of Metal, Nomadland, Minari, e filmes desse género que exigem... Binário?
Sim, Bernardo a pôr o Minari o aqui. Minari tem que se lhe diga. Estou a brincar, Ele estou a brincar contigo, Bernardo. Também dei 3 Estou a estrelas. Sim. Estou a Não brincar confundiu contigo, com o Bernardo. The Father. Ele queria falar de outro grande filme. O da Father. Adiante. Adiante. E agora, deparamos-nos com este filme de ação, 2021, filme de ação que é altamente derivativo, e eu não estou a dizer a desculpar as vossas notas, que são muito fraquinhas, porque estou a colocar em discussão, a colocar em conversa, que Claro. depois de estarmos atentos a tanto pormenor e a tanto interesse cinematográfico substancial, entramos aqui numa narrativa mais ligeira, com outros elementos que não são tão proeminentes nestes filmes tipicamente de Oscars, e podemos estar mais configurados para apreciar outros aspectos. E acho que é bom lembrar, e agora voltando à minha posição, que este género cinematográfico exige outro tipo de análise. Pronto, que não é tão dramaticamente exigente. E eu sinto nos vossos discursos que queriam mais e mais e mais, e eu acho que encarei um pouco mais este filme pelo que ele é. Um escapismo puro e duro. Não encarei assim. Essa exigência que tu falaste, não o levei, ou não exijo tanto ao Nobody como outros filmes que temos analisado mais recentemente. Eu sei distinguir isso. Só penso é que mesmo dentro do que é esta finalidade do Nobody, em ser um bocadinho mais satírico, leve, mais entertainment, conseguiria, com poucas coisas diferentes, penso eu, ou sem tantos exageros em certos momentos, penso que conseguiria estar um patamar um bocadinho acima. Só isso, Bernardo. Okay. Agora, é bem. também é verdade, eu dei 2 estrelas e meia, não é? Não dei uma nem uma e meia. Sim. Claro, Isto claro. Não é, o She Dies Tomorrow é outro assunto, não é? Diz tomorrow. Grande podcast. E este aqui, e ainda sem imagem, grande podcast. este aqui, o Nobody, é diferente. 2 estrelas e meia é positivo. Claro que sim. Reconheço esses bons momentos todos que o filme tem. Recomendo a quem quer ver um filme mais descontraído e com mais ação, com mais movimento. Penso que o Nobody preenche perfeitamente esse requisito. Mas pronto, admito que poderia ter aquele bocadinho mais. Mas pronto, é interessante. É um filme Muito interessante. Bem. Também já não vi este estilo de filme há algum tempo. Mesmo nos últimos podcasts nós temos arrumado em outras direções. E isto, portanto, até foi bom Bernardo ter escolhido algo mais deste género. É importante para quem nos ouve também ter esta multiplicidade de opções e de cinema, outros estilos de cinema. Portanto, olha, até podem comentar. Nós, o próximo podcast, queremos que falem de animação, de uma biografia, de um documentário. Até pode ser interessante. Agora, interessante também é perceber o que é que o Tiago diz daqui, só para finalizar destas. Sim, antes de ir para a recomendação. Uma cena ou outra que acho que também. Sim, olha, eu vou muito na vossa linha, assim um bocadinho o equilíbrio, portanto, se calhar das vossas posições, ainda que a minha nota tendesse mais para a do Diogo. Mas eu acho que, se calhar, vou imortalizar aqui, também já foi falado, mas eu acho que a interpretação portanto, o que faz de pai da nossa personagem principal traz uma vivacidade e um lado cómico, que era um bocadinho o que o Bernardo estava a dizer, que eu acho que é mesmo predominante no filme, ainda que a sua portanto, a sua aparição no ecrã seja muito escassa, digamos assim, em termos de. E acho que é muito prolífica. E acho que era isso que eu queria destacar aqui na parte com spoilers, que é. Acho que a personagem do pai é muito mais importante do que aquilo que possa parecer para este filme, em termos de cómicos e de entretenimento. E destacar aqui, assim, cenas. Acho que vou um bocadinho ali na linha do Diogo. Acho que as partes das lutas mais físicas são bastante bem conseguidas e acho que o filme não entra no absurdo nesse aspecto. E lá está, isto também se calhar é um bocadinho pessoal. Eu acho que as outras partes também são um bocadinho mais absurdas, digamos assim, mas eu não sinto que sejam que o filme perca seriedade nessas cenas, ou pelo menos a seriedade dentro do seu ponto e dentro do seu objetivo, que é ser cómico, um bocadinho mais na linha ali do Bernardo, mas de uma maneira geral, aqui na parte com spoilers acho que sim, que é
recomendação da minha parte e acho que sim, está um trabalho bem conseguido e estaremos cá nós para analisar a sequela. Não é? Exatamente. Muito bem. E qual é que é a sequela agora? Sequela ouvi dizer que são 3 recomendações. É verdade. São assim 3 Como de uma mandam vez. as regras. São assim logo 3 de uma vez. E quem é que dá primeiro, Tiago? Olha, vamos aqui variando sempre de flanco. Vou deixar aqui o Bernardo dar a sua recomendação, primeiramente. A Bernardo, minha então, o que é que tens para nos recomendação recomendar? é de um filme que, embora estivesse nomeado para os Oscars, não ganhou nada. Também só estava nomeado para melhor filme internacional. É interessante a confiança com que eu falo nisto. E agora o Não, filme mas que agora deixa-me melhor imortalizar. filme. Deixa-me imortalizar. Porque, como vocês sabem, os Oscars ainda não aconteceram. A quando? É hoje, mas ainda não. Os Oscars E eu acho são muita hoje. piada aqui o Bernardo falar já com conhecimento de causa. Mas eu Já concordo disse com ele. evidente. Não há hipótese. Sim, eu Não, penso não. que o melhor, nessa categoria, o vencedor penso que será justíssimo se é o que nós pensamos que vai ser, não é? Sim. Agora, o filme que eu estou a falar é o Better Days. Já falámos do Collective, o podcast também já está disponível. Achamos que o Another Round vai ganhar o Oscar de melhor filme internacional. No entanto, há aqui uma pérola do realizador Derek Tsang. É um filme que é proveniente de Hong Kong e que tem crítica no Barrete. A sinopse é, digamos que, complexa. É lá está um filme que tem, em termos de substância, é riquíssimo e, como tal, diverge um pouco deste Nobody. É também um drama melodramático e de consciência social bastante viva, que explora a experiência de uma rapariga que está com problemas na escola por causa do bullying, tem um exame muito importante para estudar que vai definir o seu futuro e em casa o ambiente também não é propriamente o mais acolhedor e é um filme que é extremamente ambicioso, tem uma música muito interessante que eleva o próprio drama e tem um ângulo romântico que faz com que a história tenha aqui uma multiplicidade de ângulos que tornam a obra muito completa, muito holística, aborda em pouco mais de 2 horas vários assuntos e acho que os interliga de uma forma que me emocionou. E é por isso que acho que é uma ótima recomendação. Estou a recomendá-lo depois dos Oscars porque eu sei perfeitamente que grande parte das pessoas, apesar de o verem nomeado, não lhe vão dar se calhar o crédito que eu acredito que ele tem. E por isso queria mais uma vez reforçar o porquê de deverem de ver esta obra. Chama-se Better Days em inglês. E também, fazendo agora aqui o trocadilho, vamos lutar contra que o filme conheça, neste caso, melhores dias, né? Neste caso, lutar não, vamos fazer força nesse sentido. É isso. Seja mais visto. Diogo, Daiog. Ora, muito bem. Eu vou recomendar uma coisa que vi há muito pouco tempo, mas que é impossível Foi há não muito ou foi há falar. pouco tempo? Não, essa vez foi mesmo há pouco. Foi mesmo há pouco. O Bernardo dê já uma palavra de apreço, porque realmente também já vi o filme e não merece ser esquecido. E penso que uma das coisas muito importantes nos Oscars é mesmo os que não ganham, se estão lá, é por algum motivo e as pessoas devem Às vezes. interessar-se. Às vezes. Está Pois. bem, pronto. Mas Neste caso é um por feliz norma, sim. mas por Exato. norma costuma-se justificar de alguma forma e falando na categoria de melhor filme estrangeiro, portanto, só um é que se destaca por cada país e penso que Exato, aí tem que ser concordo sempre contigo. Aí, forte, tem que aí ser uma categoria sempre não forte. costuma errar. E o Better Day, sem dúvida, Bernardo, portanto, boa recomendação. Penso que a minha também é uma boa recomendação, principalmente para quem gosta de música. Voltamos aqui à música. É recente. Tu a recomendar música? Onde Pá, é que quem isso já diria? se viu, pá? Isto é de 2021, meus caros amigos e Ui, é amigas. recente. Realizado e escrito pelo Daniel Lindsay e pelo TJ Martin, que se calhar não podem nos dizer grande coisa, mas falo nada mais, nada menos que o documentário Tina, que é exatamente sobre a Tina Turner. É uma produção da HBO e penso que não está na HBO normal. Penso que não está.
Portuguesa? Sim, A portuguesa? penso que que eles têm um pacote premium, acho eu. Porque eu não vi por aí. Pois. Mas Agora sei que também são a da Portugal HBO. vai passar a HBO Max. Eu agora não Pois. entendo como é que isto se vai passar. Mas pronto, lá vamos ver. Bem, mas a questão é, Mas deve ser essa Max, né? este HBO documentário, Max. sim, está no póster, tem HBO Max. Tina, caso consigam ver, é sem dúvida um documentário excelente. É excelente, pronto, como devem imaginar, aborda precisamente a vida da Tina Turner, não só a nível pessoal como musical, mas realmente também foca-se na parte mais dramática da sua vida, portanto, quando estava com o seu companheiro, que também foi quem a lançou na música, que era o Ike Turner, daí também ela se chama Tina Turner, e foi a única coisa que ela pediu quando se separaram foi o nome, para ficar com o nome, o resto dos royalties, do que era as produções, tudo o que eles criaram ficou no nome do Ike Turner, e a Tina depois nos anos 80 viria a transformar-se numa nova super estrela e a conseguir tudo o que nós já conhecemos hoje em dia. E sem dúvida penso que é fascinante porque o documentário é muito completo nesse aspecto, tem muito arquivo pessoal, onde mostra também um bocado a intimidade do que era a Tina Turner com o próprio Ike Turner. Não mostra, claro, cenas de violência específicas, mas acompanha todo esse processo e também baseia-se muito nas entrevistas e nós percebíamos através das imagens e à medida que a história é contada com grande parte da narração também a ser pela própria Tina Turner, que hoje em dia vive na Suíça, a explicar pelas suas próprias palavras que realmente era um sofrimento e foi muito difícil ter um crescimento musical quando a tua vida pessoal estava completamente de rastros e quando te vês finalmente livre disso, no fundo os fantasmas estão sempre lá a pairar. E portanto é muito puro nesse aspecto. Acho que podia ter um bocadinho mais de música ou de arquivo musical no que é o próprio trabalho como artista, portanto, acho que o Tina, no que é um bom balanceamento deste tipo de artistas, caiu um bocadinho demasiado para o lado pessoal, é legítimo, sendo esta também uma obra um bocado de acto final, digamos assim, mas no seu como geral, quem quer conhecer mais a pessoa, sem dúvida Tina é um documentário essencial e consegue na mesma ter esse tal deslumbramento e credibilidade do que é uma artista que conseguiu chegar muito, muito alto no que é o pódio das grandes artistas femininas, foi das primeiras a realmente conseguir encher estádios, artista feminina, e portanto está tudo dito e daqui a bocado sou desqualificado por estar aqui a falar demasiado. Não, Portanto, mas ó Diogo, uma pergunta. dá a tua... Estilisticamente falando, achas que esse documentário em concreto vai na mesma linha, por exemplo, do Genius, do National Geographic? É diferente. E eu, o Em que Genius ainda não... sentido? Olha, depende. Eu, o Genius vi a temporada 1 e 2, que é o Albert Einstein e o Picasso. Picasso? Eu sei que a terceira temporada é da Rita Franklin, mas eu digo-te, eu tenho a Disney Plus e eu já fui lá e não tenho lá a terceira temporada do Genius. Só tenho até do Albert Einstein, a do Picasso nem está. Portanto, nem sei o que é Sim. isso. O porquê destas coisas serem assim. Ainda não vi a da Rita Franklin. Mas atenção, penso eu nem estava tanto assim a comparar. Se calhar a minha pergunta foi um bocadinho descabida, mas eu não estava assim a querer fazer a comparação com a da Rita Franklin, era mais no ponto de vista estilístico e da forma como a série está montada, muitas vezes, como foi feita a abordagem com é o Picasso, diferente. com o Einstein, se Porque é sentes aí assim, um. há uma grande diferença. Primeiro, um é formato série, tu consegues ser um bocadinho mais abrangente e divides, portanto, a série vai evoluindo consoante etapas Aliás, de só vida, para dizer destacando. os nomes do Picasso, é só um episódio, né? Como todos nós Exatamente. sabemos. Pronto. E a questão é que isso são biopics que são feitas por outros atores. Aqui no documentário do Tina, é mesmo arquivo da Tina Turner. Portanto, é tudo com os personagens verídicas, digamos assim. É histórico. Certo. Não tens outras Claro, pessoas a claro, interpretarem os claro. papéis. Eu faço muito esta comparação, por exemplo, quando é com os Doors ou com os Queen. Os Queen tens o Bohemian Rhapsody, que é uma biopic, e tens o Days of Our Lives, que é mesmo documentário, ou com os Doors, o filme dos Doors do Oliver Stone, ou então o documentário do When You're Strange, que é narrado pelo Johnny Depp. E, portanto, são duas coisas totalmente distintas, o que é o documentário puro e duro, com Claro, imagens tens de razão. arquivo do artista ou dos artistas, ou alguém fazer-se passar pelo artista. Portanto, Sim, é, toma é liberdades diferente. criativas. Mas o Tens Tina, razão. mal. Não foi uma pergunta muito pertinente, no entanto, serviu assim a miúdo para recomendar
a série Genius do Sim, National também Geographic. interessante, sim, também. E Portanto, qual é a tua, Tiago? A minha é, portanto, uma minissérie que está disponível na HBO Portugal, que foi já aqui falada, e chama-se nada mais nada menos que The Night Of. É uma minissérie de 2016, cujos criadores é o Richard Price e o Steven Zaillian, e protagonizada pelo nosso amigo, é verdade, Riz Ahmed, que, vamos lá ver, quando vocês Eu aí estiverem a não ver digo isto nada. já sabem. Que eu essa aí não me arrisco. Mas se adiante já que se ele levasse a estatueta, eu achava que estava bem entregue, muito sinceramente. Sim. Mas isso são outras questões, não é? Sobre o que é que fala este The Night Of, a noite de, digamos assim. Porquê? Sobre o que é que fala? Basicamente sobre, portanto, temos a nossa personagem principal, o nosso amigo Nazir Khan, que numa noite em que consegue um engate com uma rapariga, acontece que acorda na manhã seguinte e olha para o lado e vê que a rapariga em questão está morta à facada. E a verdade é que isto tudo, acho que não é preciso dizer mais nada, né? Isto espoleta necessariamente uma investigação em que ele é considerado o principal suspeito, desculpa. E eu acho que, sinceramente, isto não tem grande, portanto, semelhança em termos de ser, portanto, uma investigação portanto, de haver detetives a estudar o comportamento portanto, de assassinos em série, mas eu vejo muitas semelhanças em termos de realização portanto, a série que eu agora, isto está-me a dar uma branca. São tantas, não é? A série do nosso amigo. Vais estar esta parte, Bernardo, que grande Barreto. Não, Ei, não. Better Call Mindhunter. Saul, Mindhunter. Ok, Exatamente. do Quem é que realiza? David Fincher. Exatamente, o nosso amigo. Desculpa lá este lapso. Porque eu vejo, em termos de realização, muitas semelhanças no sentido em que é muito espelhado através portanto, dos silêncios e do olhar. E eu penso que, em termos de realização, esta minissérie, que, adiante desde já, ainda não acabei, mas como foi aberto um precedente pelo nosso amigo Jorge, acho que jurisprudência. exato, tenho todo o direito de ter recomendado desde já. Tens sim. Dizer que, para mim, sinceramente, acho que é uma minissérie totalmente obrigatória e recomendo, objetivamente. Pedindo desculpa mais uma vez pelo lapso. Não, boa recomendação. Então, muito bem. É para E fechar agora? isto, não é? Agora deixámos, já estou farto de nos aturar. Fartas disso. Muito obrigado por mais este episódio a vocês e a vocês também que nos estão a ver, e é para vocês e por vocês que nós todos os dias voltamos e todos os dias temos no Barreto a bombar artigos de altíssima qualidade. Estejam atentos. Estejam atentos e até à próxima. Muito obrigado. Até ao próximo.